fala, por exemplo, desmatamento, região amazônica, eu não sei o certo aqui, mas quase 60% aí do Brasil tá ali na Amazônia legal, pô. Como é que você vai tomar conta de uma área enorme como essa? Agora, uma outra mentira. A floresta nossa é úmida, não pega fogo. Não, nada a ver, irmão. É difícil você conter tudo isso aí. E uma parte considerável das pessoas que desmatam, né, às vezes no mesmo lugar até, tá certo? E toca fogo no mesmo lugar, é o indígena, é o caboclo. Se você proibir, nesse decreto nosso, previsto para estar assinado, ainda não assinei, vou dar uma olhada no decreto ainda, se você proibir esses caras de tocar fogo, vamos supor até que chegue o decreto lá, né? Uma coisa é chegar o decreto lá, né? O nego fala que só basta botar no papel, está resolvido. Se ele não fizer a sua agricultura tradicional ali, ele não tem que comer ano que vem. Se não tocar fogo agora, não vai comer ano que vem. Que eu dei uma risada ao falar do nome do Rebelo. Aldo Rebelo está recentemente, agora, dizendo que o culpado pelo desmatamento são os povos indígenas. Esse é o Aldo Rebelo. Tá? Que mentira grosseira, que mentira grosseira. Então, vamos parar aí, eu vou pedir para a pessoa checar. Olha, essa tua assessoria é uma assessoria de cocô, pode acreditar. Que assessoria, cara? Você acha que todo mundo tem assessora? Eu não sou... Tu acha que o Aldo Rebelo algum dia terá dito uma baboseira dessa? O Aldo Rebelo foi ministro da Defesa do Brasil, o Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, o Aldo Rebelo foi ministro da Ciência e Tecnologia. Isso é muito facilmente checável, Ciro. Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há dois tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Então, ele jamais disse isso. A outra coisa que as pessoas não sabem é quando se discute o garimpo em área indígena, elas não sabem que mais de 90% dos garimpeiros são os próprios indígenas. Vocês chegaram aqui bem antes de nós, mas cada vez mais nos integramos. Tenho certeza que ao longo dos últimos 3 anos nos aproximamos muito, mas muito mais que em tempos anteriores. Nós queremos ao nosso lado. Queremos que vocês façam em suas terras exatamente o que nós fazemos na nossa. Não, é muito importante a gente falar. Essa pauta do garimpo tá em alta aqui no Brasil e vários outros países, né, principalmente na América Latina, que também tem essa prática aí de explorar minérios. E quando se fala que são os indígenas que garimpam, né, como o Aldo falou ali, eu acabei ouvindo também, é a mesma coisa quando o Bolsonaro fala que são os indígenas que tocam fogo na floresta, né? Então, imagina só, a gente que está lá, que luta pela preservação, pela proteção dos territórios, né, da floresta, da biodiversidade, a gente acaba sendo os mais acusados por essa exploração, por essa destruição toda, né? Então, é inaceitável, assim, posturas como essas, que acusam os indígenas de destruidores, sendo que nós somos os que mais preservamos, né? A relação, o modo de vida dos povos indígenas é o que mais protege. E nós estamos nessa linha de frente aí, contra o garimpo, contra a mineração, contra o desmatamento, contra a grilagem de terra, né? E infelizmente, nós que fazemos essa proteção somos os mais prejudicados, né? Porque são os que mais morrem, os que mais são assassinados. O Brasil sendo um dos países que sempre está aí no ranking dos mais perigosos para defensora dos direitos humanos, né? Do meio ambiente. Não sai desse lugar, né? É o primeiro, o segundo ou o terceiro, sempre. E ainda a gente tem que escutar políticos brasileiros, né? Como Aldo, como Bolsonaro, que insiste em querer acusar, culpar os indígenas em detrimento de direitos, né? E favorecendo aí os que mais destroem, porque aí ele acaba defendendo a mineração nos territórios indígenas, com a tentativa aí de aprovar o PL 191, né? E ainda engana garimpeiro. O pior é isso, porque ainda engana os garimpeiros, porque o que eles querem é aprovar a mineração e atender à pressão das mineradoras.
e não dos garimpeiros. Porque se aprova o PL 191, tchau, né? Os garimpeiros também não vão ter vez ali. Porque é máquina pesada mesmo, né? É exploração em grande escala, é a exportação, como já é hoje, mesmo ilegal. Mas a ideia mesmo é tirar garimpeiro da frente também, sabe? E essa desculpa agora, como o próprio Ciro falou esses dias, é favorável, desde que seja por uma estatal, pagando royalties para os povos indígenas, também, né, não passa de outro grande equívoco, porque a gente não está pedindo royalties de forma nenhuma, né? O que nós queremos é a demarcação desses territórios, é a proteção desses territórios e as condições, né, públicas, do poder público, para que a gente possa fazer a gestão sustentável desses territórios. E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Os impactos do projeto de lei 191 são imensuráveis. Povos indígenas, suas terras, a água e a biodiversidade estão ameaçados. Sabemos que a cobiça pelas terras indígenas é antiga. A mais nova cara dessas práticas predatórias é o projeto de lei 191, enviado ao Congresso Nacional em fevereiro de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta abre as terras indígenas à exploração de minérios, petróleo e gás, construção de hidrelétricas, rodovias e ferrovias e até mesmo para plantações transgênicas do agronegócio. Estudos comprovam que as terras indígenas são uma das mais efetivas barreiras ao avanço do desmatamento. Muitas vezes, os próprios indígenas se colocam na linha de frente da defesa de seus territórios ancestrais. Mas o projeto 191 vai permitir diversas atividades que destroem a natureza dentro dessas áreas. É importante esclarecer que o projeto 191 é inconstitucional. A Constituição determina que os povos indígenas têm direito exclusivo sobre os recursos naturais, o solo e a água dos seus territórios. Ela também proíbe que não indígenas realizem garimpo nas terras indígenas. Outro aspecto grave do projeto 191 é que as comunidades afetadas não teriam poder de veto sobre as obras e os empreendimentos em suas terras. E nas terras em que o processo de demarcação ainda não foi concluído, a proposta é que as comunidades nem sejam ouvidas. O projeto do Bolsonaro é mais uma estratégia para dificultar as demarcações. A princípio, ele só considera as terras que já foram homologadas. Mas, ao fazer isso, as terras que ainda não tiveram o processo de demarcação concluído ficarão sujeitas a todo tipo de destruição. Agora, pare por um minuto. Imagine o impacto de milhares de pessoas trabalhando em grandes canteiros de obras dentro dos territórios indígenas. Imaginou? Você sabia que nas áreas desses megaprojetos sempre ocorre o aumento de doenças, da violência, dos conflitos pela terra, além de uma explosão no consumo de drogas e álcool, da prostituição e de abusos sexuais? A destruição de matas e a contaminação da água e do solo podem impactar também a caça, a pesca e as roças, inviabilizando a própria sobrevivência dos indígenas. O PL 191 ainda estimula a expansão da fronteira agropecuária e do desmatamento, que em 2020 atingiu seu maior índice nos últimos 12 anos na Amazônia. Vale lembrar que muitas destas comunidades vivem em locais remotos, de difícil acesso, com pouca assistência de serviços públicos, como saúde. Nem os indígenas isolados, que vivem sem contato com a nossa sociedade, seriam poupados. Se o projeto for aprovado, as 25 terras indígenas em que há registros desses grupos podem ser liberadas para exploração. Essas populações são muito vulneráveis e podem ser dizimadas rapidamente por doenças como gripe, sarampo e Covid-19. É esse mesmo o futuro que queremos para os povos indígenas do Brasil? O PL 191 será um cheque em branco ao Bolsonaro para entregar as terras indígenas aos setores privados, praticamente sem restrições. E o que isso tem a ver com você? As terras indígenas são necessárias para regular o clima,
o regime de chuvas e os mananciais de água, garantindo a produção de alimentos e o combate a pragas e doenças em todo o planeta. Por isso, são fundamentais para garantir a continuidade da vida na Terra. Este projeto de lei vai devastar terras e povos indígenas. Estaremos de olho. Acompanhe com a gente. As críticas são potencializadas. Existe o desmatamento ilegal? Existe. Eu acho que existe até essa leva em alguns locais onde o índio, por exemplo, troca uma tora com uma Coca-Cola ou com uma cerveja. É possível? Acontece isso? Ou é próximo disso?